Helena nunca imaginou que uma viagem romântica para Búzios pudesse revelar que ela não era a única esposa na vida de Rodrigo. O bilhete do hotel estava ali, na mesa de cabeceira do quarto, que deveria ser o cenário da reconciliação deles, com uma letra que ela não reconhecia. Sua outra esposa ligou de novo. As palavras dançavam diante de seus olhos enquanto ela tentava processar o que aquilo significava. Rodrigo havia saído para buscar champanhe na recepção, dizendo que queria fazer daquela noite especial, que finalmente conseguiriam conversar sobre todos os problemas que vinham enfrentando nos últimos meses. Antes de seguir, deixa eu ser sincera, estamos crescendo. E você pode fazer parte disso desde o começo. Clica em inscrever-se e ajuda a gente a bater a meta desta semana. Helena tinha 28 anos e trabalhava como fisioterapeuta em uma clínica no Leblon. Conhecera Rodrigo 3 anos antes, quando ele apareceu em seu consultório com uma lesão no ombro depois de um acidente de kitesurf. Ele era charmoso, bem-sucedido, dono de uma empresa de tecnologia que crescia rapidamente. O namoro foi intenso desde o início, e eles se casaram depois de apenas 10 meses juntos. Mas nos últimos tempos, Rodrigo andava estranho, distante, sempre com o celular na mão e inventando desculpas para viagens de trabalho que duravam dias. A discussão que tiveram na semana anterior havia sido devastadora. Helena o confrontou sobre as mentiras, sobre as ligações que ele atendia em outro cômodo, sobre os perfumes diferentes que ela sentia em suas roupas. Rodrigo negou tudo. Disse que ela estava paranoica, que o estresse do trabalho estava afetando o relacionamento deles. Foi então que ele sugeriu a viagem para Búzios, uma segunda lua de mel, uma oportunidade para eles se reconectarem longe das distrações da cidade. Agora, segurando aquele bilhete nas mãos trêmulas, Helena sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua outra esposa. As palavras ecoavam em sua mente como um eco cruel. Ela não era paranoica. Ela não estava louca. Rodrigo realmente estava mentindo, mas a mentira era muito maior do que ela jamais imaginou. Não era apenas um caso extraconjugal, não era apenas uma traição comum. Era uma vida dupla completa, com 2 esposas, 2 famílias, 2 realidades que ele mantinha separadas com a precisão de quem havia transformado a mentira em arte. O som da chave na porta a fez-se sobressaltar. Rodrigo entrou com uma garrafa de champanhe Dom Perignon e um sorriso que antes ela achava irresistível, mas que agora parecia uma máscara sinistra. Ele parou ao vê-la com o bilhete na mão, e por um instante, Helena viu o medo passar por seus olhos, antes que ele rapidamente recompusesse a expressão. "O que é isso, amor?" ele perguntou, tentando soar casual, mas ela podia ouvir a tensão em sua voz. Helena levantou o bilhete, sua mão tremendo ligeiramente. "Você quer me explicar o que significa sua outra esposa?" A cor sumiu do rosto de Rodrigo, mas ele ainda tentou blefar. "Deve ser um engano do hotel. Provavelmente confundiram os quartos." Mas Helena não era mais a mulher ingênua que acreditava em todas as suas desculpas. Alguma coisa havia mudado nela naqueles últimos meses de desconfiança e dúvidas. Ela tinha começado a prestar atenção nos detalhes, a fazer perguntas, a confiar em seus instintos. E seus instintos agora gritavam que aquele homem com quem ela havia se casado era um estranho completo. "Engano do hotel?" ela repetiu, sua voz ganhando uma firmeza que a surpreendeu. "Rodrigo, pare de me tratar como idiota. Eu sei que você está mentindo. Eu sinto isso há meses, mas agora tenho a prova." Ela acenou o bilhete no ar entre eles. "Quantos anos de mentiras? Quantos anos de vida dupla? E eu aqui, achando que estava ficando louca por suspeitar de você. Se essa história já está te prendendo, inscreva-se no canal porque o que vem depois vai te deixar completamente sem palavras." Rodrigo deixou a garrafa de champanhe sobre a cômoda e se aproximou dela com as mãos estendidas, como se ela fosse um animal ferido que pudesse atacar a qualquer momento. "Helena, você precisa me ouvir. Não é o que você está pensando." Mas ela recuou, ainda segurando o bilhete como se fosse uma evidência criminal que não podia deixar escapar. "Não é o que eu estou pensando?" Ela riu, mas era um riso amargo, sem alegria. "Então me explica o que é. Me explica como alguém pode ter outra esposa sem que seja exatamente o que eu estou pensando." Suas lágrimas começaram a cair, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de uma fúria que ela não sabia que era capaz de sentir.
Rodrigo sentou na beirada da cama, passou as mãos pelo cabelo e suspirou profundamente. Por um momento, Helena pensou que ele finalmente confessaria tudo, que pelo menos teria a decência de ser honesto agora que havia sido descoberto. Mas ele continuou tentando manipular a situação. Está bem, eu vou te contar a verdade. Mas você tem que prometer que vai me ouvir até o final. A verdade? Helena sentiu uma onda de náusea. Rodrigo, que tipo de verdade pode justificar isso? Que tipo de explicação pode fazer sentido? Ela se afastou ainda mais, encostando na parede do quarto. O ambiente que deveria ser romântico agora parecia uma armadilha. As paredes pareciam estar se fechando sobre ela. Eu me casei antes de te conhecer. Ele começou, evitando o olhar dela. Com a Carla. Mas o casamento estava acabado quando nos conhecemos, eu juro. Nós só não tínhamos oficializado o divórcio ainda. Helena sentiu o estômago revirar. Ainda havia mais mentiras vindo da boca dele, mesmo agora, mesmo pego em flagrante. Acabado? Ela conseguiu sussurrar. Se estava acabado, por que ela está ligando para você como esposa? Por que o hotel a trata como sua esposa? As perguntas saíam dela como balas, cada uma atingindo em cheio a versão manipulada da realidade que Rodrigo tentava construir. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e Helena viu quando ele percebeu que não conseguiria mais mentir. Havia algo diferente em seus olhos, uma resignação que ela nunca tinha visto antes. Porque ela ainda é minha esposa, ele admitiu finalmente. Nós nunca nos divorciamos. Mas, Helena, você tem que entender. Entender o quê? Ela gritou, sua voz ecoando pelo quarto. Entender que você me enganou por 3 anos? Entender que nosso casamento é uma farsa? Entender que sou a outra mulher na minha própria vida? Ela jogou o bilhete na direção dele. Você me fez de idiota, Rodrigo. Me fez acreditar que eu era louca, que estava imaginando coisas, quando o tempo todo eu era a amante que nem sabia que era amante. Rodrigo se levantou e tentou se aproximar novamente, mas Helena levantou a mão para mantê-lo à distância. Não se atreva a tocar em mim. Não se atreva. Sua voz estava baixa agora, mas carregada de uma intensidade que o fez parar onde estava. Eu quero saber tudo. Quantos anos vocês estão casados? Ela sabe sobre mim. Vocês têm filhos? O silêncio de Rodrigo foi mais revelador que qualquer confissão. Helena viu a resposta em sua expressão antes que ele pudesse falar. Vocês têm filhos, ela disse. Não era uma pergunta. Era uma constatação de horror. Quantos? 2, ele sussurrou. Uma menina de 5 anos e um menino de 3. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se apoiou na parede, tentando processar a magnitude da traição. Não era apenas uma vida dupla. Era uma família inteira que ele mantinha escondida dela. Crianças que cresciam achando que o pai viajava a trabalho, quando na verdade ele estava com sua segunda família. Com ela. Você já foi enganado por alguém assim? Conta nos comentários como você reagiria nessa situação. 5 anos e 3 anos. Helena repetiu as palavras como se estivesse tentando decifrá-las em um idioma estrangeiro. Isso significa que você já estava com ela quando me conheceu. Isso significa que você engravidou sua esposa de verdade enquanto namorava comigo. Ela riu novamente, mas agora era um riso histérico, desesperado. Meu Deus, Rodrigo, que tipo de monstro você é? As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar na mente de Helena com uma clareza dolorosa. As viagens constantes que ele dizia serem a trabalho. Os fins de semana que ele passava visitando clientes em outras cidades. As ligações que ele atendia em voz baixa, saindo do quarto como se fossem confidenciais da empresa. O filho de 3 anos nasceu justamente no período em que Rodrigo havia começado a viajar mais frequentemente, alegando que a empresa estava expandindo. Helena, por favor, me deixa explicar. Ele tentou novamente, mas ela o interrompeu com uma força que não sabia que possuía. Explicar? Ela gritou. Explicar como você conseguiu me olhar nos olhos no dia do nosso casamento, sabendo que já era casado. Explicar como você conseguiu me fazer acreditar que eu era paranoica quando você estava literalmente vivendo 2 vidas. Explicar como você dormia ao meu lado depois de beijar seus filhos para dormir na casa da sua verdadeira família? Rodrigo afundou no sofá do quarto, finalmente derrotado. Eu não planejei que fosse assim. Quando te conheci,
Eu e a Carla realmente estávamos passando por uma crise. Eu achei que íamos nos separar, mas aí ela descobriu que estava grávida do segundo filho, e eu não podia abandonar as crianças. Então você decidiu me enganar por 3 anos em vez de ser homem suficiente para terminar comigo. Helena concluiu. Sua raiva estava sendo substituída por algo ainda pior, o desprezo total. Você decidiu que era mais fácil mentir para 2 mulheres do que ser honesto com uma. Helena começou a andar pelo quarto, sua mente trabalhando freneticamente. Quantas vezes ela havia perguntado sobre conhecer a família dele? Quantas vezes ele inventou desculpas sobre os pais morarem longe, sobre não ter irmãos, sobre ser uma pessoa reservada? Ela se lembrava de ter achado estranho que ele nunca falasse sobre amigos próximos, que nunca quisesse fazer reuniões de casais, que sempre preferisse que eles ficassem sozinhos. A Carla sabe sobre mim? Ela perguntou de repente. Rodrigo hesitou antes de responder. Ela desconfia. Nas últimas semanas, ela vem fazendo perguntas sobre minhas viagens, questionando alguns detalhes. Por isso você trouxe essa viagem, Helena compreendeu. Não era para salvar nosso casamento. Era para me manter distraída enquanto você lidava com as suspeitas da sua esposa de verdade. A realização a atingiu como um soco no estômago. Você estava tentando me comprar tempo para decidir qual de nós duas abandonar. Não, Helena, não é assim. É exatamente assim, ela gritou. E você escolheu ela, não foi? Você escolheu ficar com a família de verdade e me usar como válvula de escape até encontrar uma forma de se livrar de mim, sem parecer o vilão. Ela parou de andar e o encarou diretamente. Você ia me dispensar depois dessa viagem. Ia inventar alguma desculpa sobre como nós não estamos funcionando, ou sobre como precisa de um tempo para se encontrar. E eu ia ficar aqui achando que o problema era comigo. O silêncio de Rodrigo confirmou suas suspeitas. Helena sentiu uma mistura de horror e alívio. Horror por ter sido tão manipulada, e alívio por finalmente saber a verdade. Mas havia algo mais crescendo dentro dela. Algo que ela não esperava sentir. Uma determinação fria e calculista. Onde ela pensa que você está agora? Helena perguntou, sua voz surpreendentemente calma. Em São Paulo, numa reunião com investidores que vai durar o fim de semana todo. Ele respondeu automaticamente, sem perceber a armadilha. Helena sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de alguém que acabara de encontrar a arma perfeita. Se essa injustiça te revolta tanto quanto a mim, se inscreve para apoiar essas histórias e não perde o desfecho. Helena pegou seu celular da bolsa com um movimento deliberado. Rodrigo a observou com uma expressão confusa, não compreendendo completamente o que estava acontecendo. O que você está fazendo? Ele perguntou, mas havia um tom de nervosismo em sua voz que não conseguiu disfarçar. Estou fazendo o que você deveria ter feito há 3 anos. Ela respondeu sem levantar os olhos do telefone. Estou sendo honesta. Seus dedos voaram pela tela enquanto ela abria o aplicativo de câmera. Você disse que a Carla desconfia, certo? Que ela está fazendo perguntas sobre suas viagens. O rosto de Rodrigo empalideceu quando ele entendeu a implicação. Helena, não. Por favor, pense nas crianças. Pense na família que você vai destruir. Ela parou de mexer no telefone e o olhou com uma expressão que ele nunca havia visto antes. A família que eu vou destruir? Sua voz era perigosamente baixa. Rodrigo, você destruiu 2 famílias no momento em que decidiu mentir para 2 mulheres. Eu não estou destruindo nada. Estou revelando a verdade. Helena posicionou o telefone e começou a gravar um vídeo. Oi, Carla. Meu nome é Helena Santos. E há 3 anos eu sou casada com seu marido. Sim, o Rodrigo. Ela virou a câmera na direção dele, que tentou se esconder, mas ela continuou falando. Neste momento, estamos em Búzios, no Hotel Village, suíte 235, numa viagem que ele me disse que era para salvar nosso casamento. Mas pelo que entendi, ele disse a você que está em São Paulo numa reunião de negócios. Helena, para! Rodrigo se levantou e tentou pegar o telefone dela, mas ela foi mais rápida, se afastando e continuando a gravação. Eu descobri sobre você hoje, por acaso, através de um bilhete que o hotel deixou no quarto. Até hoje eu não sabia que você existia. Eu não sabia que ele era casado antes de mim. Eu não sabia dos seus filhos. Sua voz permanecia surpreendentemente estável, como se ela estivesse narrando o tempo. Estou te mandando isso porque mereço a verdade, e você também. Helena parou a gravação e se dirigiu aos contatos de Rodrigo.
Qual é o número dela? Ela perguntou. Eu não vou te dar o número dela. Rodrigo respondeu, tentando parecer firme, mas sua voz tremia. Tudo bem, Helena disse com uma calma que o assustou mais do que se ela tivesse gritado. Não precisa. Eu tenho outras formas. Ela abriu o Instagram e começou a procurar. Deixa eu ver. Rodrigo Mendes. Empresário. São Paulo. Não demorou muito para ela encontrar o perfil dele. E através das marcações e comentários, foi fácil localizar o perfil da Carla. O perfil de Carla era exatamente o que Helena esperava encontrar. Uma mulher bonita, bem vestida, com fotos dos filhos, fotos em família, fotos com Rodrigo. A vida perfeita que ele mantinha escondida dela. Helena sentia uma mistura estranha de compaixão e determinação. Carla também era vítima da mesma mentira, só que por mais tempo. Helena, pense no que você está fazendo, Rodrigo implorou. Você vai destruir uma família inteira. 2 crianças inocentes vão crescer sem pai. Não, Helena respondeu enquanto anexava o vídeo em uma mensagem privada para Carla. 2 crianças vão crescer sabendo quem o pai delas realmente é. E vão aprender que mentiras têm consequências. Ela pausou antes de enviar a mensagem. E sabe de uma coisa? Se você tivesse sido homem suficiente para ser honesto desde o início, nada disso estaria acontecendo. Helena digitou uma mensagem para acompanhar o vídeo. Carla, sei que não me conhece, mas preciso conversar com você sobre algo muito importante relacionado ao Rodrigo. Por favor, assista ao vídeo quando estiver sozinha. Estou pronta para responder qualquer pergunta que você tenha. Rodrigo sentou na cama e colocou o rosto entre as mãos. Minha vida acabou, ele murmurou. Sua vida de mentiras acabou. Helena corrigiu. E sobre tempo. Ela apertou enviar e sentiu uma sensação estranha de alívio. Pela primeira vez em meses, ela havia feito algo que estava completamente certo. Havia parado de ser cúmplice involuntária de uma mentira que machucava pessoas inocentes. O telefone de Rodrigo começou a tocar. Ele olhou para a tela e Helena viu o nome Carla piscando. Eles se entreolharam e Helena viu o pânico total nos olhos dele. Atende, ela disse simplesmente. Chegou a hora de você aprender a dizer a verdade. Rodrigo olhou para o telefone tocando como se fosse uma bomba prestes a explodir. Suas mãos tremiam enquanto ele hesitava entre atender ou não. Helena observava com uma mistura de satisfação e curiosidade mórbida. Ela queria ver como ele lidaria com a situação quando não pudesse mais mentir. Atende, Rodrigo, ela repetiu, sua voz firme. Ou eu atendo por você. Ele finalmente deslizou o dedo na tela. Carla. Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Helena não conseguia ouvir a voz do outro lado da linha, mas podia imaginar pela expressão devastada de Rodrigo. Ele tentou falar algumas vezes, balbuciando desculpas incoerentes, negativas fracas, mas ela podia ver que Carla não estava comprando nenhuma de suas mentiras. Não depois do vídeo. Sim, é verdade, ele disse finalmente, as palavras saindo como se cada uma fosse um pedaço de vidro cortando sua garganta. Sim, eu me casei com ela. Sim, há 3 anos. Pausa longa. Não, ela não sabia sobre você. Sobre as crianças. Helena se sentou na poltrona do quarto e observou o mundo de Rodrigo desmoronar em tempo real. Era estranho como ela se sentia calma, quase serena. Por meses ela havia se sentido louca, questionando sua própria sanidade, achando que estava imaginando coisas. Agora, vendo a verdade finalmente vir à tona, ela se sentia validada de uma forma que não sabia que precisava. Carla, por favor, não desligue. Rodrigo implorou, mas Helena viu o exato momento em que a ligação foi cortada. Ele ficou olhando para o telefone com uma expressão de total derrota. Ela desligou? Helena perguntou, embora a resposta fosse óbvia. Rodrigo assentiu, parecendo ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Ela disse que vai falar com um advogado, que vai pedir a guarda total das crianças, que nunca mais quer me ver. E você esperava o quê? Helena perguntou, genuinamente curiosa. Esperava que ela agradecesse por descobrir que o marido mantém uma vida dupla há 3 anos? O telefone de Rodrigo tocou novamente, mas desta vez era uma mensagem. Ele olhou e seu rosto ficou ainda mais pálido. É da minha empresa. Alguém postou sobre isso nas redes sociais. O vídeo está viralizando.
Helena pegou seu próprio telefone e viu que Carla havia compartilhado o vídeo em suas redes sociais com uma legenda devastadora. Descobri hoje que meu marido mantém uma segunda família há 3 anos. Para todas as mulheres que suspeitam de seus parceiros, confiem nos seus instintos. Esta é Helena, que, como eu, foi vítima das mentiras dele. Rodrigo Mendes, dono da Tech Solutions, viveu uma vida dupla enquanto criava nossos filhos e fingia ser um marido devotado. Minha empresa. Rodrigo murmurou, olhando as notificações que não paravam de chegar. Meus clientes. Minha reputação. Agora você entende, Helena disse, levantando-se e começando a arrumar suas coisas. Agora você entende o que significa ter sua vida destruída por mentiras. A diferença é que você destruiu a vida de outras pessoas escolhendo mentir. Nós estamos sendo destruídas por descobrir a verdade. Helena fechou sua mala com movimentos precisos e eficientes. Ela se sentia estranhamente em paz. Vou embora agora. Vou pegar o primeiro ônibus para o Rio. Nossa farsa de casamento acabou. Helena, espera. Rodrigo se levantou, mas ela já estava caminhando em direção à porta. Não, ela disse sem se virar. Não há mais nada para falar. Você teve 3 anos para me contar a verdade. Teve 3 anos para escolher entre ser honesto ou continuar mentindo. Escolheu a mentira até o último segundo. Na porta, ela se virou para olhá-lo uma última vez. Sabe qual é a parte mais triste, Rodrigo? É que se você tivesse sido honesto desde o começo, se tivesse me contado sobre Carla e as crianças quando nos conhecemos, eu provavelmente teria ido embora, mas pelo menos teria respeitado sua honestidade. Agora você não tem nem a mim, nem a Carla, nem seus filhos, nem sua empresa. Porque mentira, uma hora ou outra sempre vem à tona. Helena abriu a porta e parou mais uma vez. E outra coisa, Rodrigo. Eu e Carla vamos nos conhecer pessoalmente. Vamos nos apoiar uma na outra durante esse processo. Porque enquanto você nos enganava, nós duas estávamos sendo vítimas do mesmo homem. E agora somos sobreviventes da mesma mentira. Ela saiu e fechou a porta atrás de si, deixando Rodrigo sozinho com as consequências de suas escolhas. No corredor do hotel, Helena sentiu uma liberdade que não experimentava há anos. Pela primeira vez desde que descobrira as mentiras, ela sabia exatamente quem era e onde estava na vida. Não era mais a segunda esposa secreta. Não era mais a amante involuntária. Era uma mulher que havia descoberto a verdade e havia tido a coragem de fazer a coisa certa. 3 meses depois, Helena e Carla se tornaram amigas próximas, apoiando uma a outra durante o processo de divórcio. Rodrigo perdeu a empresa, a casa, o acesso regular aos filhos e se tornou conhecido nas redes sociais como o homem que manteve 2 famílias secretas. A verdade, como Helena disse, sempre vem à tona. E quando vem, as consequências são exatamente proporcionais ao tamanho da mentira. Se minha história te mostrou que nunca devemos subestimar o poder da verdade, compartilha e se inscreve para ouvir mais histórias de pessoas que encontraram forças para fazer a coisa certa, mesmo quando foi difícil.